Bom, então, começando a gravar aí, para quem caiu de gaiato, não sabe, eu sou o professor Renato, nós estamos em mais um bate-papo aqui, de novo vou reiterar, foi um tema sugerido pelo nosso colega Neto. A gente vai falar hoje um pouco a respeito do TRCT, né, o termo de rescisão do contrato de trabalho. E o tema, Neto me sugeriu justamente porque ele teve um caso, né, Neto? Se você quiser, às vezes, depois colocar aí, mas é uma coisa que você, às vezes, que está começando a advogar, pode ser que não viu, mas ele é um documento importantíssimo, seja para a fase pré-processual, antes de você começar o seu processo, né? Ou na fase processual, porque ele vai demandar, às vezes, o tipo de prova que precisa ser feito ou prova que não precisa ser feita. Então, ele pode alterar muitas questões dentro dessa sistemática. Também é muito importante se você conseguir for atender o cliente reclamante, né? Primeiro, falando do reclamante aí, se você conseguir que ele te entregue esse documento antes de você soltar a petição, a gente vai ver que são muitos dados que a gente pode analisar e pode, às vezes, alterar. Porque quando a gente trata aqui do cliente reclamante, na maioria das vezes a gente sabe que ele não tem um conhecimento muito grande do direito trabalhista. Tem alguns que têm, né? Tem alguns reclamantes aí que já têm 5, 6, 7 ações, eles já sabem mais que alguns advogados. Mas, enfim, a maioria deles não tem esse conhecimento. Então, é bom que você pegue o TRCT para fazer as análises que a gente vai colocar aqui. E também para a reclamada, né? Principalmente aí quem é advogado para reclamada, também na parte extrajudicial, para você saber o que ela tem que colocar ali, o que ela pode colocar, o que não pode. Isso é primordial dentro da advocacia trabalhista. E o TRCT, se você nunca viu, tenho certeza que a partir do momento que você começar a advogar, começar a pegar mais clientes, você vai se deparar com esse documento na sua vida. Não tem como você ser advogado trabalhista e não ter contato com o TRCT. Esse é um documento que você vai se utilizar no dia a dia. Então, diante dessa quantidade, desse tamanho e importância do TRCT, esse tema foi um tema que eu aderi para a gente conversar a respeito de hoje. Mais uma vez, reforço que aqui eu não quero que isso seja considerado como aula, tá? E sim como o bate-papo que a gente sempre faz. Quem puder também já fala lá no grupo, o pessoal entrar para ver se a gente aumenta o nosso quórum aqui ao vivo e já vamos iniciar efetivamente. Renato, posso divulgar para outras pessoas sem ser do grupo? Pode sim, não tem problema Tá. não. Bom, então, começando aí a falar do TRCT, gente, a primeira coisa de tudo, né? A gente precisa entender o que é o TRCT. Mas antes de eu falar o que é o TRCT, pode ser que você às vezes nunca viu esse documento no dia a dia aí. Ele é esse documento que está aqui à direita. Eu costumo falar para os meus clientes, ele é um documento cheio de quadradinhos. Então, a hora que o empregador falar para você, ele é um documento cheio de quadradinhos e vai vir com algumas coisas preenchidas. Este é o TST, o termo de rescisão do contrato de trabalho. Na verdade, na prática trabalhista, e quem mexe bastante com RH vai saber disso, às vezes melhor que nós advogados, ele é dividido em duas partes, né? O termo de rescisão e o termo de homologação. E aí eles vão ter 4 vias. Mas assim, eu não queria tentar trazer muito essa parte de RH aqui, essa parte mais burocrática, eu queria trazer mais a análise em si do documento, certo? Então, para quem não conhece, está aí o TRCT na tela para vocês, e ele é o termo de rescisão do contrato de trabalho. Ele é criado lá pela portaria do Ministério do Trabalho, a gente não tem um artigo na CLT dizendo que é o TRCT, que é necessária a assinatura do TRCT, ele não existe, tá? Na CLT, mas sim é uma portaria do Ministério do Trabalho, da Economia, né, agora, que ele cria esse documento para formalizar qualquer tipo de rescisão do contrato de trabalho. Por quê? A gente precisa de uma formalidade para extinguir o contrato de trabalho. E essa formalidade é o TRCT. Então, vem o Ministério do Trabalho, na época, e auxilia e faz aí o termo de rescisão. E em verde a gente pode ver, ele vai servir para formalizar essa rescisão do contrato de trabalho. Então, está aí, em um primeiro momento, o que vem a ser. E aí, quando a gente coloca o que vem a ser o TRCT, é importante que a gente entenda, e eu vou tentar me abster para não ficar um bate-papo muito extenso aqui,
não falar muito das verbas rescisórias em si, mas do documento e da análise, qual o tipo de quitação que esse termo de rescisão ele dá? A gente precisa entender que, diferente, por exemplo, de um PDV ou de um PDI, um plano de demissão voluntária, plano de demissão incentivada, o TRCT ele não dá quitação a todo o contrato de trabalho, né? O TRCT ele vai dar quitação apenas aquelas verbas. E conforme está no artigo 477, parágrafo 2º, e eu também coloquei aqui uma jurisprudência do TRT1, né? Há de se presumir pela quitação as parcelas ali discriminadas. Então a gente tem que partir do princípio que o TRCT ele seria basicamente um recibo do empregador. Então aqui eu já faço o meu primeiro alerta para você que vai advogar para o lado do empregador ou para você que vai advogar para o lado do empregado. A partir do momento que o seu cliente assina o TRCT, e a gente vai falar de ressalva lá no último slide, ele está dando quitação àquelas verbas que estão constando no documento. Então, se ele te traz um TRCT assinado, você pode desconstituir a assinatura do seu cliente nesse documento? Evidentemente que sim, tá? Lá pelo artigo 9º da CLT, a gente tem o princípio da primazia da realidade, mas você tem que entender que isso é um ponto primordial para a ação trabalhista. Se o seu cliente assinou o TRCT, se a empresa vai levar esse documento assinado para o processo, o ônus probatório de provar que ele não recebeu aquelas verbas ou que houve algum tipo de desconto, ele vai ser do seu cliente. O ônus vai ser do reclamante. Ou então, se a reclamada não fez esse TRCT, o ônus passa a ser dela. Então, vejam aí a importância desse documento para fins de rescisão do contrato de trabalho. A partir do momento que a empresa deixa de fazer isso aqui, ela pode levar testemunhas para provar que houve o pagamento das verbas rescisórias? Eu, Renato, entendo particularmente que não, tá? Porque a prova de pagamento se faz com recibo. E o TRCT é um ato formal que nós temos, portaria do Ministério do Trabalho, que deve ser respeitada. É a mesma discussão que nós temos lá com o recibo de entrega de EPIs. Eu posso provar que o meu cliente, que o reclamante, ou o empregado, ele recebeu o EPI mesmo sem assinar o recibo de EPI? Tem juiz que entende que não. Você vai achar a jurisprudência que sim, mas a maioria da jurisprudência da doutrina segue no sentido de que você não pode fazer essa prova com testemunha. A mesma coisa com o pagamento da rescisão contratual. E eu costumo brincar, aqui na minha cidade, a doutora Tayla está aqui também, não vai me deixar mentir como advogado, aqui na nossa cidade, nós temos alguns empregadores que eles acham que às vezes é tudo brincadeira, né? Então você tem que, às vezes que eu falo, postagem de Instagram, postagem de Facebook, você despertar isso para ele. Ó, não basta você chegar o cliente, o seu empregado, você dispensa ele e simplesmente faz o pagamento lá de R$2.000. Não, você tem que obedecer à formalidade, porque é assim que você vai dar a quitação a essas verbas. E o Felipe fez uma pergunta interessante aqui, ele pôs, o TRCT precisa ser exatamente esse de quadradinho ou pode ser feito em forma de um recibo no Word, especificando verbas e descontos? Felipe, pela portaria, ela coloca os quadradinhos como um modelo, tá? Então, se você, normalmente, as empresas que têm RH, que têm contador, elas fazem através do documento que eu coloquei aí, mas você pode fazer diferente. Entendimento hoje, doutrina e jurisprudência, é que sim, a Tayla falou, é o acerto. Eu ainda brinco, Tayla, que é o acertim, com M ainda no final, né? Aqui em Franca, no interior, eles cortam um nhô, não existe nhô, então o acertim. Ah, eu faço o acertim lá. Aí ele te procura, né? A empresa te procura e fala assim, ó, doutor, eu acertei com ele. Aí você fala, cadê o recibo que o senhor deu para ele? Aí ele fala, eu fiz aquele azulzinho, eu fiz o vale. Não, gente, pode. Você vai enfrentar juízes mais resistentes, entendendo que se você não faz um termo de rescisão do contrato de trabalho, e aí seja no modelo que está lá na portaria, ou através de um recibo do Word, tudo bonitinho, respeitando os requisitos, você não vai dar quitação, tá? E respondendo também mais uma vez a questão do Felipe, eu só não sei te dizer, Felipe, se você vai ter problema com o TRCT que for diferente, às vezes, para o empregado receber o seguro-desemprego, tá? E sacar o seu FGTS. Pode ser que você tenha problema com isso, só que a gente está partindo de uma questão mais administrativa, que eu vou me abster de falar aqui. Se alguém quiser, souber falar a respeito disso, tá? Se você pode utilizar outro tipo de modelo, eu estou tentando partir mais para o lado judicial. Alguns juízes aceitam
qualquer tipo de recibo. Agora, para o lado mais administrativo aí, eu não sei como que fica. Então, o que eu queria destacar aqui nesse momento é justo essa situação da controvérsia que nós temos com a assinatura ou não assinatura do TRCT. E o ideal é que você, aí a gente vai ver, discrimine todas as verbas que estão sendo pagas e o empregado assina. A hora que ele assinou, ele passa aí, ele vai dar quitação. E aqui também eu coloquei um julgado de São Paulo que, olha só que interessante, o reclamante provavelmente alegou, né, a ausência de pagamento das verbas rescisórias, a reclamada juntou o TST e, em réplica, o reclamante não impugnou. Então, ele não disse o que estava errado no TST. Aí vem o tribunal e mantém a sentença de piso, né, dizendo, ante a ausência de impugnação específica, em réplica de indicação de eventuais diferenças, ou seja, o reclamante não impugnou, então vai presumir verdadeiro o que está ali naquele documento. E mais uma vez eu destaco aqui para vocês que a gente precisa também pensar nesse documento para fins de acordo. Então, se você está pela empresa, a empresa não tem esse documento, você tem que pensar nessa prova que você precisa fazer para eventual acordo, se vai compensar, se não vai compensar. A Tayla falou, acho que a comunicação da dispensa aos órgãos se faz tudo pelo social. Bom, então provavelmente nem vai precisar aí de usar o modelo específico que nós temos na portaria, né, Tayla? Enfim, falamos aqui então sobre a quitação. A gente parte do princípio que o TRCT só vai dar quitação às verbas ali discriminadas e não a todo o contrato de trabalho. Sendo que a gente pode discutir futuramente as verbas que foram dadas quitação? Podemos, mas entendendo que se houver assinatura, esse ônus probatório ele vai ser do reclamante. E aí partimos, esqueci dessa parte aqui, eu só relembrei aqui sobre a rescisão do contrato de trabalho, qual que é o prazo, né, gente? O prazo para que a gente faça o pagamento das verbas rescisórias. E a gente tem uma controvérsia muito grande, mas depois da reforma trabalhista, houve uma unificação dos prazos, então seja o aviso prévio indenizado ou seja o aviso prévio trabalhado, o prazo que consta aí no parágrafo 6º do artigo 477 é de 10 dias. Então, no prazo de 10 dias, tem que haver aí o pagamento das verbas rescisórias. Lembrando que, segundo o entendimento majoritário da jurisprudência, não necessariamente precisa haver a assinatura do TRCT no prazo de 10 dias. O ideal é que tudo seja feito no prazo de 10 dias, tanto a assinatura do TRCT quanto aí o pagamento das verbas rescisórias. Mas se você tiver o pagamento das verbas rescisórias em 10 dias, mas a assinatura do TRCT, por exemplo, fora desse prazo de 10 dias, você vai encontrar muito mais jurisprudências defendendo que, como houve o pagamento no prazo correto, não há necessidade, não haverá condenação aí da famosíssima multa do artigo 477, parágrafo 8º, que é justamente aquela que a empresa vai ser condenada se ela não fizer o pagamento das verbas rescisórias. E aí uma polêmica que não efetivamente dentro do TRCT, mas sim das verbas rescisórias, é justamente se o aviso prévio indenizado ele vai ser contado antes do pagamento dos 10 dias. Antes da reforma, para quem não trabalhou aí na prática, não entendia como funcionava, nós tínhamos dois prazos, né? O prazo de 10 dias era para o aviso prévio indenizado. Então, a pessoa saía da empresa, no prazo de 10 dias, se fosse no aviso prévio indenizado, ela deveria receber as suas verbas rescisórias. Já se o aviso prévio fosse trabalhado, o prazo ele era de um dia útil. Aí, no prazo de um dia útil, ela tinha que receber. Enfim, até surgiu essa polêmica lá no grupo, tá? Eu também não gosto dessa interpretação que alguns doutrinadores têm dado para o 477, parágrafo 6º, que eu preciso primeiro jogar todo o aviso prévio indenizado para depois começar a contar o prazo de 10 dias. Mas como a gente sabe, a reforma trabalhista, ela vem aí para proteger um pouco a empresa, então nós temos muitos doutrinadores defendendo que sim, o empregado sai da empresa hoje, eu jogo todo o aviso prévio indenizado e depois eu jogo esse prazo de 10 dias. E se a gente pensar que o aviso prévio indenizado pode se chegar a 90 dias, a gente está autorizando aí, por exemplo, que o reclamante receba as verbas rescisórias dele em 100 dias, o que para mim é
um absurdo, né? Então, eu sempre falo, vai dar um parecer para o seu cliente, a gente precisa de um cuidado maior. A partir do momento que a pessoa saiu da empresa, tá? Seja aviso prévio indenizado ou trabalhado, conta o prazo de 10 dias, faz o pagamento das verbas rescisórias, que aí você não vai ter risco nenhum. Agora, se o seu cliente perdeu esse prazo, você vai interpretar esse 477, parágrafo 6º, que ele só começa a ser contado depois do término do contrato de trabalho. E, efetivamente, o término do contrato de trabalho só vai ser realizado quando houver o fim, o encerramento do aviso prévio. Está aí o prazo, então, e o pagamento da multa do 477, parágrafo 8º. Eu só queria saber se tem alguém que já está aí atuando na prática, se já se deparou com essa discussão ou se já pegou algum cliente que quis assumir esse risco de pagar as verbas rescisórias, considerando primeiro o aviso prévio indenizado e depois o pagamento no prazo dos 10 dias. Se vocês tiveram, conta aí para mim no chat que eu vou ficar curioso para saber se teve alguma demanda judicial nesse sentido. E efetivamente a gente chega à interpretação do TRCT. Então vamos lá. Para a interpretação do TRCT, eu deixei dividido aqui o termo de rescisão do contrato de trabalho, em resumo, em 4 partes, tá? Então, o que a gente precisa analisar em cada uma dessas partes? Eu peguei aquela fotinha maior que estava lá no nosso primeiro slide e agora a gente vai destrinchar isso, falar em partes. A primeira parte, eu coloquei aí, é mais a identificação, tá? Não tem muito mais o que olharmos aí, não. Então, a gente precisa, primeiro, observar se realmente o TRCT é do seu cliente, tá? Então, imagina lá, tem o TRCT do João e quem assinou foi o José. E isso pode acontecer na prática, né? Porque, às vezes, a gente tem o pessoal da empresa, no próprio processo, ele vai lá e junta, tem que fazer 10 defesas no mesmo dia, né? O escritório em massa aí, e, coitado, ele junta o TRCT do José no processo do João. Então, primeira coisa, ficar de olho aí se realmente o TRCT ele é do seu cliente ou não, tá? Aí você vai olhar aqui na razão social. Deixa eu só ver se eu pus a setinha. Pus aqui, ó. Então, identificação do trabalhador, aí tá ali a setinha para o nome, e também se atentar para quem é o empregador. Isso aqui é interessantíssimo, tá, pessoal? Porque dependendo da situação, e eu tô com um caso aqui em Franca nesse sentido, você, às vezes, seu cliente acha que ele trabalha para uma empresa, mas, na verdade, ele está registrado em outra. Então, por exemplo, eu estou com um caso aqui para defender uma empresa que vai ser a coisa mais legal do mundo, porque a empresa é dividida em duas. Então, eu tenho na frente uma loja e atrás uma fábrica. O CNPJ que a pessoa jogou no processo dizendo que ela quer vínculo de emprego é com o da fábrica que fica atrás. Só que, na verdade, ela trabalhou na loja que fica na frente. E ela não pôs a loja no processo. A minha defesa vai ser simples, eu vou falar, juiz, ó, ela nunca trabalhou nesse local aqui. E tá errado o CNPJ. Enfim, vamos ver o que vai fazer depois, o que vai virar. Eu acho que vai fechar acordo, mas se não fechar e o juiz decidir, eu conto para vocês. Mas vejam, então, que aqui nesse momento, você que está fazendo, você que vai advogar para o reclamante, por exemplo, se ele te entregou esse documento, pergunta para o seu cliente, ó, o senhor aqui está dizendo que a empresa era no endereço tal, está dizendo, tá com o nome registrado tal, era nessa empresa que o senhor trabalhava, o senhor tem esse conhecimento? E aí ele vai falar, tenho, não tem. E outra coisa importante também, aqui no estado de São Paulo, eu não sei com relação às outras juntas comerciais, tá? Mas aqui no estado de São Paulo, o site da JuSesp, ele funciona muito bem. Então, com essa identificação do empregador, você joga o nome do empregador lá na JuSesp e você tem acesso a todo o contrato social. Então, você vai ter acesso a quem são os sócios dessa empresa. E aí, mediante quem são os sócios, você pode perguntar também para o seu cliente, porque aí você pode descobrir, desde a petição inicial, já informar isso para o juiz, que existem ali sócios ocultos. Então, vamos pegar os 3 nomes que estão aqui. Imagina que a gente tenha uma empresa, o Renato, a Débora e a Tayla. E aí, efetivamente, só consta no contrato social o Renato e a Débora. Se eu já pego o TRCT do meu cliente, já jogo esse nome da empresa na internet e eu já identifico desde já, eu falo para o meu cliente, viu? Quem que eram os donos lá da empresa? Aí ele fala, ó, quem coordenava lá era a Tayla.
Aí eu falo já para ele, ó, a Tayla nem está aqui no contrato social da empresa. E aí, desde a petição inicial, você já inclui a Tayla aí como a famosa sócia oculta. Então, veja a importância de você também ter conhecimento de quem realmente vai ser o empregador. Lógico que nós estamos falando aqui do TRCT, mas a anotação na carteira de trabalho, ela também vai ser feito o nome correto do empregador, tá? É que aqui nós estamos analisando exclusivamente o TRCT. Então, essa primeira parte está aí, identificação de empregado e empregador. Esses são os temas mais batidos que você precisa observar. E aqui a gente já começa a entrar para uma parte bem mais prática do TRCT. Essa segunda parte aqui são os dados do contrato. Aí eu já coloquei aqui, ó, olhar atentamente tudo. Então, nós vamos falar aqui um por um dos itens do TRCT que eu peguei de modelo. Então, primeiro, você precisa olhar o tipo de contrato que o seu cliente teve. Então, aqui você vai descobrir, porque, de novo, dependendo da situação, se o cliente nem sabe se o contrato dele foi por prazo determinado, foi por prazo indeterminado. Então, ele chega, por exemplo, no seu cliente, no seu escritório, e fala, olha, doutor, eu quero a multa de 40% do FGTS. Ele não me pagou a multa de 40% do FGTS. Aí você pede o TRCT dele, a hora que você vai olhar aí o TRCT, o tipo de contrato dele era por prazo determinado. E a gente sabe, né, contrato por prazo determinado não tem direito à indenização de 40% do FGTS. Então, o tipo de contrato é interessante, você precisa ficar de olho. E eu coloquei no próximo slide aqui, a gente tem alguns tipos. Segunda coisa, gente, a causa do afastamento, tá? E no próximo slide eu também coloquei todas as causas de afastamento com todos os números certinhos do TRCT, que o empregador tem que fazer constar. Mas o que seria essa causa do afastamento? Justamente como ocorreu a extinção do contrato de trabalho. Foi sem justa causa? Foi com justa causa? Foi morte do empregado? Foi morte do empregador? Força maior? Tudo isso você vai colocar, você vai identificar aí na causa do afastamento, tá? Então, também você precisa ficar de olho, porque pedido de demissão, a gente já viu isso aqui, já conversou lá no grupo, é diferente, as verbas rescisórias do pedido de demissão, totalmente diferente das verbas rescisórias aí da extinção sem justa causa. Remuneração do mês anterior, então você tem que ficar de olho aqui, porque o certo é que o empregador calcule pelo menos as verbas rescisórias, se ele não ganha salário variável, tá? Abrindo uma aspas aqui, se o reclamante não ganha salário variável, você vai considerar para pagamento das verbas rescisórias esse campo aqui, deixa eu só pegar uma canetinha, esse campo aqui da remuneração do mês anterior. Então, quando você for fazer as suas contas das verbas rescisórias, você vai se utilizar aqui da remuneração do mês anterior. A data de admissão, aí tranquilo. Aí data do aviso prévio e data de afastamento, eu deixei aqui, né? No aviso prévio indenizado, essas datas serão iguais. Então, 30 de 1 de 2020 e data do afastamento, 30 de 1 de 2020. Então, por aqui, você consegue identificar se o aviso prévio foi trabalhado ou se o aviso prévio ele foi indenizado. Aí, código do afastamento é uma questão interna, né? Pensão alimentícia, vejam também que nós temos aqui questão de desconto. Se tiver pensão, a empresa vai descontar, ela vai informar o juízo. Aí, categoria do trabalhador, código sindical e o que eu acho interessantíssimo, que normalmente já me salvou uns 2, 3 processos, é o CNPJ e o nome da entidade sindical. Então, nesse ponto aqui, nesse item 32, a gente precisa ficar atento, só de tirar a nossa carinha aqui, para determinar, que vai determinar a aplicação da convenção coletiva. E quando eu falo convenção coletiva, é óbvio que nós também temos a possibilidade do acordo, tá? Mas aqui eu falo que, na prática, mais ela vai influenciar a aplicação da convenção coletiva. Por quê, gente? Aqui, ó, vai vir, por exemplo, o CNPJ do sindicato e o nome do sindicato que o seu cliente, né, na verdade, que a empresa considerava o seu cliente. E por que eu digo isso? Eu peguei um caso aqui recente, na minha cidade, por exemplo, que a pessoa trabalhava como vigilante. Olha só que caso interessante. Ela trabalhava como vigilante. E ele fazia jornada 12 por 36.
certo? A gente sabe que antes da reforma trabalhista, para que se tivesse a jornada 12 por 36, súmula 444 do TST, eu precisava de uma norma coletiva autorizando essa jornada 12 por 36. Eu precisava de convenção ou acordo coletivo. Mas o meu cliente trabalhou depois da reforma trabalhista. E aí o requisito é acordo escrito. O STF está analisando lá se isso é constitucional ou não, mas enfim, o que nós temos na lei agora é o acordo escrito. Beleza. Só que, gente, olha que interessante. O empregador do meu cliente, ele, no momento de considerar a entidade sindical, ele considerou o sindicato do comércio da cidade de Franca. E por que ele considerou o sindicato do comércio? Porque por mais que o meu cliente ele ia nas casas com essa função na verdade ele não era vigilante não, ele era vigia, porque ele não tinha arma. E por mais que ele considerou que ele fazia essa função de vigia, que ele ia nas casas se o alarme tocasse, a função principal da empresa era a venda dos produtos de alarme, cerca, etc e tal. Então ele foi lá e registrou o meu cliente no Sindicato do Comércio de Franca. Acontece, gente, que dentro do Sindicato do Comércio de Franca, eu tenho uma cláusula lá na convenção coletiva que fala assim, olha, aqui no Comércio de Franca, eu posso ter uma jornada, a pessoa não pode trabalhar menos que 6 horas, ou então ela vai trabalhar jornada normal, 8h44. Qualquer jornada diferente da normal, eu preciso de um acordo coletivo para autorizar. E adivinha se tinha acordo coletivo para o meu cliente fazer 12 por 36? Não tinha. Então, o que eu aleguei? Petição inicial. Juiz, nesse caso, o meu cliente era representado pelo Sindicato do Comércio. A própria empresa reconheceu que ele era do Sindicato do Comércio. O Sindicato do Comércio não autoriza a jornada 12 por 36. Essa jornada ela é nula e eu quero hora extra a partir da quarta. Então, o cliente me procurou, por exemplo, por causa de um dano moral e que ele queria aplicação, ele queria periculosidade. Ele falou, eu quero periculosidade. Só que eu falei, periculosidade o senhor não vai conseguir. Mas eu achei uma coisa muito mais interessante, periculosidade para você. Porque hora extra a partir da quarta, aí a gente tem a possibilidade aí de um valor mais alto. Então, nós precisamos ficar atentos qual é a convenção coletiva ou qual é o sindicato que a empresa está considerando como representativo da figura do empregado. E última coisa aqui que é interessante também, através do CNPJ do sindicato, gente, você vai entrar lá no site do Ministério da Economia e na hora de procurar lá no sistema mediador, que eu já falei isso aqui para vocês um monte de vezes lá no site, no nossa turma do WhatsApp, a hora que você for procurar no mediador, você vai jogar esse CNPJ e aí você pode conseguir achar as convenções coletivas mais fácil, às vezes, do sindicato que representa o seu cliente. Então, a quantidade de itens aí para a gente analisar nessa segunda parte do nosso TRCT. Beleza? Gente, tudo bem? Vocês estão entendendo aí? Tá tudo ok? Tyler, quer acrescentar alguma coisa para me ajudar? Não? Então, vamos embora. Segunda parte, gente. A terceira parte, aí a causa do afastamento, né? Faltou eu falar isso, está lá, ó. Olha só, todos os códigos, não vou ficar lendo aqui, não faz sentido isso nenhum, tá? Mas todas as causas de afastamento. Então, olha lá, ó, despedida sem justa causa, despedida por justa causa, rescisão antecipada, rescisão no contrato por falecimento do empregador, falecimento do empregado, enfim, todas as hipóteses aí e os respectivos códigos e esse material vai lá para todo mundo que está no nosso grupo de WhatsApp, certo? Vamos para outra questão que importa. Terceira parte do TRCT, aí aqui entra a Tayla para ajudar a gente, que ela vai fazer as contas, gente. Olha que beleza, ó. Essa parte é a que eu menos gosto do TRCT. Porque essa parte, gente, essa terceira parte, ela nada mais é do que você confrontar os valores que o seu cliente recebeu, se efetivamente eles estão corretos. Então, aqui não tem muito o que entender. Você vai ler o que está nesse quadradinho aqui e você tem que ver se o valor ele vai bater com o do salário
que ele colocou lá do mês anterior. Então, por exemplo, saldo de salário, ele vai colocar aqui de 13 dias. Um saldo de salário de 13 dias. Ele vai por 695 reais, por exemplo. E aí ele vai pondo efetivamente todos os quadradinhos aqui, os valores. Então, aqui não tem muito questão técnica de direito, é mais questão de matemática e de você fazer uma conta. Para quem tem dificuldade, tá lá no grupo, tá? Nós fizemos um bate-papo desse, aliás, foi o nosso primeiro bate-papo, a gente falou só sobre calcular o valor do pedido na sua petição inicial. E para calcular o valor do pedido na sua petição inicial, eu falei lá sobre todas as verbas rescisórias, mais ou menos como você faz o cálculo na unha, tá? E vocês também sigam aí a Tayla, porque a Tayla é especialista em PJT, ela adora cálculo e adora o PJT Calc, gente. Então, lá vocês vão ter muita dica de cálculo trabalhista. Porque um pouco, igual eu odeio cálculo, vocês sabem disso. Mas um pouco de cálculo a gente tem que saber, pelo menos para o seu cliente chegar aqui no seu escritório e você ter uma base. Porque, vamos dizer, ele está aqui, o saldo de salário. Você faz uma conta, o saldo de salário está errado, gente, se o saldo de salário está errado, a chance de todas as outras verbas rescisórias estarem erradas é muito grande. E aí você já vai falar isso para ele vai falar, nossa, esse advogado é o melhor do mundo. Ele fez o cálculo aqui em 3 minutos para mim. Então, é interessante que você tenha pelo menos um pouco de conhecimento de cálculo. Se for avançado, melhor ainda, mas pelo menos um pouco. Então, aqui você tem que se atentar que vão ser os pagamentos das verbas rescisórias, então todas as verbas rescisórias devidas. E aqui embaixo, deixa eu apagar, aqui embaixo nós teremos os descontos. Então, legalmente falando, você precisa prestar atenção, porque qualquer desconto que o seu cliente sofreu nas verbas rescisórias, ela tem que constar aqui, tá? Porque senão o empregador vai enganar o seu cliente. Ele vai falar assim, ó, aqui está o valor líquido, R$6.000. Chega na hora de pagar, ele paga 5.200. O seu cliente não pode assinar esse TRCT. Ou senão ele vai constar a ressalva, que é o que a gente vai falar depois. Porque ele está tendo um prejuízo aqui de R$800. Esses R$800, necessariamente, eles têm que constar nessa dedução. Ah, mas o valor é a mais, que foi aí o caso que aconteceu com o Neto. Nós temos um valor de desconto que é abusivo, eu quero discutir isso. Gente, calma. Você vai colocar lá na ressalva se você não concorda com essa dedução ou com esse desconto. Esse seria o ideal. Mas, enfim, aqui nós temos o crédito e também temos esses valores de desconto. Essa terceira parte do TRCT, ela é meramente de cálculo, você saber se houve o pagamento correto ou não. E aí a quarta parte, e na verdade essa quarta parte ela nem é parte do TRCT, ela vai ser parte do segundo momento do TRCT, que é o termo de homologação, tá? É aquela parte em que as duas, né, o empregador e o empregado, vão anotar. Então ele vai ficar a data aqui, ó, e o local de quando foi feito o recebimento das verbas rescisórias, a assinatura do preposto do empregado, a assinatura do trabalhador, ou se tiver, né, do órgão responsável, e se precisar, da entidade que vai homologar esse termo de rescisão no contrato de trabalho. Lembrando que, por lei, depois da reforma, não há necessidade de homologação, mas a gente vai discutir isso já já. Entretanto, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse slide é justamente para ressalva, pessoal. Tá? E muita gente esquece disso aqui. E aí o cliente chega para você, né, e fala assim, olha, eu vou fazer o acerto, eles sempre falam isso, eu vou fazer o acerto lá na empresa. Aí você fala, ó, não assina o TRCT não. Não assina de jeito nenhum. Só que, gente, muitas vezes se ele não assinar esse TRCT, ele vai ficar sem direito ao seguro-desemprego, ele vai ficar sem direito a sacar o FGTS dele, o empregador às vezes não vai pagar nenhum valor de verba rescisória. Ah, doutor, mas a gente vai discutir tudo isso na ação. Tudo bem, vai discutir. Mas será que não é melhor pelo menos ele pegar um pouquinho de dinheiro aqui? Às vezes é. Às vezes ele está precisando. Melhor ele pegar R$1.000 agora e discutir tudo o resto depois, do que deixar esses R$1.000 para receber no futuro também. Então, notem que esse campo aqui no TRCT ressalva, ele serve justamente
para você colocar tudo que está errado no TRCT. Então, por exemplo, você não concordou lá com o desconto número 63 do item do seu TRCT. Aí o seu cliente vai escrever, tá? Ou você, como advogado, vai fazer uma ressalva. Se você quiser fazer uma ressalva em um papel e grampear junto com o TRCT, perfeito. Mas faça a ressalva. Item 63. Houve um desconto indevido nas verbas rescisórias do meu cliente. Pronto, constou a ressalva aqui. Na justiça, o juiz não vai considerar que houve quitação a essa verba, porque você considerou. Ou, por exemplo, faltou o pagamento, gente. Item 32, 13º. Houve pagamento a menor do 13º. Enfim, a ressalva ela vai servir justamente para você impugnar já de imediato qualquer coisa que você não concordar e que está constando aqui no TRCT. E as pessoas se esquecem de fazer essa ressalva. Então, eu lembro que teve uma... Eu tive que prestar assessoria para um cliente que ele era bem ruim, aquele diferente. Ele era complicado. E aí o pessoal... Ele ia pagar depois, né? Acho que ele ia pagar 2 dias depois da assinatura do TRCT, ele ia pagar as verbas rescisórias. E aí os empregados me questionavam, falavam assim, mas como que eu vou assinar esse TRCT se eu não vou receber as verbas rescisórias agora? Aí eu falei, gente, não tem problema. Se você não assinar, você não vai receber nunca. O que você faz? Escreve aqui, ó, as verbas rescisórias não estão sendo pagas nesse momento, foi prometido pelo empregador que as verbas rescisórias serão pagas em 48 horas. Pronto, você colocou uma ressalva aqui. Então, a gente precisa aí falar para o cliente também que nós podemos atuar junto com essa ressalva. Sobre o TRCT, gente, o que eu queria trazer para vocês de análise de TRCT, tirando essa parte de cálculo, que aí eu vou me remeter à nossa aula de pedido, era isso. Então, nós temos muitas informações nesse documento e sempre que possível, você peça para o cliente, antes de distribuir sua petição inicial, para ele te passar o TRCT. Porque, como a gente viu, a gente ficou falando aí 45 minutos já, eu tento toda vez falar menos, mas eu não consigo. 45 minutos só discutindo e só mostrando a quantidade de informação importante que a gente tem nesse documento, tá? Alguém tem alguma coisa para comentar sobre o TRCT? Ou alguma dúvida, considerações? Então eu vou, para encerrar aqui, tá? Eu quero só falar uma coisa, gente, sobre essa situação da homologação da rescisão do contrato de trabalho. O que acontece? Salvo engano, era o artigo 477, parágrafo 2º, que falava isso, ou o parágrafo 1º, ele trazia que sempre que o empregado trabalhasse mais de 1 ano na empresa, a rescisão precisava ser feita no sindicato da categoria, tá? Se não estivesse assinado, o ônus é da reclamada? Já respondo aqui, tá, Felipe? Mas então, antes da reforma trabalhista, passou de 1 ano, precisava haver homologação da entidade sindical. Acontece que, depois da reforma trabalhista, essa necessidade aqui, ela foi retirada. Só que, galera, ela foi retirada por lei, tá? Por lei. Só que nós não temos só a lei como fonte de direito do trabalho. Nós temos também as normas coletivas. Então, a gente precisa ficar atento, porque se a convenção coletiva ou o acordo coletivo, eles tiverem previsão constando a respeito da necessidade de homologação, lembra lá, artigo 611-A e o 611-B, eles vão falar sobre o negociado, sobre o legislado. E o 611-B, ele coloca o que não pode ser negociado, tá? E ele não consta lá que essa situação aqui da homologação não pode ser, né, objeto da convenção coletiva. Aonde você quer chegar, Renato? Eu quero chegar que muitas vezes as empresas estão se esquecendo, mas às vezes também elas não fazem porque não tem uma devida assessoria, não fazem aqui a homologação, mas o sindicato vai lá
e entra com uma ação cobrando a multa por descumprimento de convenção coletiva. Então, você, às vezes, quando for soltar a sua petição inicial, pode ser que você consiga ganhar um dinheirinho um pouco maior, porque você fala, ó, a cláusula 56ª da convenção coletiva prevê que deve haver homologação da rescisão do contrato no sindicato. E aqui não foi feito na empresa. E aí você cobra a multa. Gente, eu peguei, olha só que interessante, hein? Eu tô com uma ação de doméstica aqui para soltar e eu fui fazer a análise da convenção coletiva das domésticas. E aí acho que é da região de Campinas, que pega aqui a minha cidade. Na verdade era Ribeirão Preto que ia pegar. Sabe qual que é o valor da multa normativa? Para cada cláusula violada da convenção coletiva, o valor é um piso salarial. Então, por exemplo, se o empregador violou uma cláusula, o piso salarial, salvo engano, é R$ 1.200. Então, lá tem essa cláusula prevendo essa situação da obrigação de homologação no sindicato. Violou, R$ 1.200. Então, às vezes, é uma coisa que a gente precisa ficar atento. E para terminar, juro que vai ser a última coisa que eu vou falar aqui hoje, é o seguinte, eu precisei, aí assessorando uma empresa, tá, que me procurou justamente porque o sindicato entrou com uma ação. Sindicato contra a empresa, e o sindicato foi lá e falou, ó, essa empresa dispensou 3 funcionários e nenhum deles houve homologação da rescisão do contrato de trabalho. Eu quero a multa prevista na cláusula 65. Aí eu falei, não é possível que isso aqui vai dar certo. Procurei jurisprudência, tudo dando, gente. Por quê? É o famoso negociado sobre legislado. Se vale para o mal, vamos dizer, se vale para a empresa retirar direito trabalhista, evidentemente que vai valer para o bem. Por quê? Queira ou não, essa homologação no sindicato, ela dá uma segurança maior para o empregado. Agora, respondendo, Felipe, se não estiver assinado, é ônus da reclamada? Sim, Felipe, tá? Se o TRCT aqui não tiver assinado pelo empregado, o ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias, ele é da reclamada. E há quem entenda, tá? Existe uma discussão grande aí, que se não houver data aqui também, ó, se não tiver preenchimento de data, o ônus também é da reclamada. Então, qualquer problema que teve na assinatura, o ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias passa a ser da reclamada. Beleza? Tudo certo o bate-papo de hoje, gente? Gostaram? Gostaram do tema? Muito bom, muito bom. Pena que eu recebi uma ligação de uma cliente bem na hora, só que não tinha como eu não atender. Sextou daquele jeito, né, Débora? O quê? Eu vou fazer consultoria com ela 8 horas da noite. Nossa Senhora. Eu já vou encerrar por aqui. Espero também que vocês, às vezes, se conseguir, já vai dando uma descansada aí. Amanhã vai ter que trabalhar, não vai ter jeito. Mas por hoje eu encerro. Bom descanso aí para todo mundo. Foi muito bom. Vamos marcar outro, né? É, Com outros temas. isso. A gente vai, para quem não tá, quem chegou agora no grupo, a gente vai sempre tentar marcar a cada 15 dias. Vamos tentar tirar da sexta-feira, que a sexta-feira o pessoal abandona o barco mais cedo. A gente coloca aí quinta ou coloca quarta. Enfim, a cada 15 dias a gente vai colocando esse bate-papo, tenta deixar isso 50 minutos, 1 hora, para também não ficar cansativo para ninguém. Tá joia. Foi muito bom. Gente, muito, muito, muito obrigado. Vocês estiveram aí ao vivo, você que assistiu gravado também. Espero vocês no nosso próximo bate-papo. Espero vocês também ajudando todos os advogados lá do grupo para que a gente cresça em conjunto. Ótima sexta-feira a todos, um ótimo final de semana. E já sabem, precisando de mim, todo mundo está lá no grupo. Tchau, tchau, bom descanso. Tchau, Taira, obrigado.